Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos falar aí do sistema digestório. Muito show, bora nessa? Bom, o sistema digestório, ele é o sistema aí responsável por obter dos alimentos ingeridos os nutrientes necessários às diferentes funções do organismo, tá? Como o crescimento, obtenção de energia para a reprodução, a locomoção, entre outros processos aí do metabolismo humano, ok? Bom, e aí nós temos dois tipos de digestão, a digestão mecânica e a digestão química, tá? A digestão mecânica compreende aí as ações de trituração e redução dos alimentos em partículas menores. Essa digestão mecânica, gente, ela funciona como se fosse uma preparação para a digestão química, tá? Já esta, né, a química, ela funciona aí, né, através das enzimas, no qual faz reações decompondo aí as moléculas complexas dos alimentos. Como assim, professor? O que é que acontece? Quando nós ingerimos um alimento, por exemplo, um pão, né? Esse pão ele apresenta ali alguns carboidratos que por vezes são complexos, né? Tem uma estrutura molecular grande, então o nosso corpo não consegue absorver. O que é que acontece? Através dessa digestão química, ocorre a quebra das ligações nessas moléculas, tornando elas moléculas menores, né, e mais simples, ou seja, o nosso corpo consegue, então, absorver, tá bom? Então, esses aí são os dois tipos de digestões. Bom, o nosso sistema digestório, ele é composto aí pelo tubo digestivo e pelos órgãos anexos. Então, na verdade, esse sistema, né, ele é um conjunto de órgãos que trabalham aí, né, para fazer a decomposição dessas moléculas maiores em moléculas menores para o nosso corpo absorver. Vamos ver cada um deles. O primeiro que nós temos aí é a boca, que faz parte desse tubo digestivo, depois a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e, por fim, o ânus. E aí nós temos aí os órgãos anexos que vão auxiliar esses órgãos aí do tubo digestivo nessa digestão. Tá? Então, a língua, os dentes, as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Bom, a boca, meus queridos, ela tem a principal função de ingestão do alimento, tá? Então, pela boca, a gente vai ingerir os alimentos que vão passar por todo esse trato digestório. Na boca, gente, também ocorre aí a primeira etapa da digestão química, que é justamente a digestão de carboidratos. Nós temos aí na nossa saliva uma enzima que é chamada de pitialina. Essa pitialina, ela tem a função aí de quebrar amido em maltose. Então, a digestão dos carboidratos já começa aí na nossa boca. A estrutura da boca aí, eu acho que todo mundo já conhece, né? Mas eu vou apontar aqui rapidamente. Então, nós temos aí os lábios, né? Superior e inferior, as gengivas, né? Então, aqui está aqui as gengivas. Nós temos aí a língua, ok? Nós temos o palato duro, essa região mais à frente aí, né? Do nosso céu da boca, o palato mole, que fica mais atrás, e nós temos aí a úvula palatina, né, nesse palato mole. Nós temos aí as bochechas, claro, e nós temos os dentes, ok? Também temos aí embaixo, né, da nossa língua, a abertura do ducto aí da glândula submandibular, que nós vamos falar agora, né? Então, nós temos aí alguns órgãos, algumas estruturas anexas à boca, para ajudar nesse processo de digestão. O primeiro deles aí é a língua, tá? Então, a língua tem a função aí de sentir o sabor dos alimentos, bem como envolver os alimentos na saliva e também ajudar no processo de deglutição, que é o processo da gente engolir o alimento, ok? Então, a nossa língua, gente, ela apresenta aí várias estruturas e as principais delas são as papilas gustativas, tá? Essas papilas são terminações nervosas, no qual recebe aí as informações, né, do alimento, manda essas informações para o nosso cérebro, e aí ele interpreta e nós conseguimos, então, sentir o gosto dos alimentos, tá bom? Então, essas papilas, elas ficam espalhadas aí por toda a nossa língua, fechou? Bom, nós temos também aí na boca as glândulas salivares. Glândulas salivares, como o nome está falando, né, elas são responsáveis aí por produzir a saliva, tá? Então, essa saliva aí, ela é importante no processo de molhar, né, e amolecer os alimentos, bem como
de digerir o amido aí pela enzima ptialina que eu já comentei com vocês, tá bom? Nós temos 3 glândulas salivares que ocorrem em número par, tá, gente? Então, eu tenho 2 glândulas sublingual, que fica abaixo da língua, 2 glândulas submandibular, tá? E 2 glândulas parótidas, todas elas aí importantes na produção de saliva, ok? E aí nós temos para fechar, né, as estruturas anexas da boca, os dentes, tá? Os dentes que são muito importantes aí para cortar, rasgar e furar os alimentos, bem como amassar e triturar, ok? Então nós temos aí 4 dentes incisivos, esses 4 que ficam na frente, depois nós temos 2 dentes caninos, aqui, tá? Eles são até um pouco mais pontiagudos, importantes aí nesse processo de rasgar e furar os alimentos. Nós temos também os dentes pré-molares, que são 4, tá? Ficam logo depois dos caninos. E nós temos, por fim, os dentes molares, que são 6, que são importantes aí no processo de amassar e triturar juntamente com os molares. Certo, gente? Olha só, os 2 últimos molares, né, demoram mais tempo para crescer, e então, inclusive, eles causam até problemas, inchaço, dor. Muitas vezes o pessoal procura aí o dentista para fazer a extração desses dentes, ok? Gente, o adulto que tem toda essa dentição completa tem aí 32 dentes. Já as crianças só apresentam 20 dentes. Por quê, professor? Porque elas não vão apresentar aí os pré-molares e esses 2 últimos molares que eu comentei com vocês, né, que normalmente aparecem só na vida adulta. Então, aqui nós temos a estrutura do dente, né, ele é formado aí pela coroa, essa parte externa, né, que fica para fora da gengiva, e nós temos aí a raiz que fica mais interna aí à gengiva, tá? Então, aqui nós vemos, né, a polpa do dente, que é onde ficam as terminações nervosas, e quando a gente sente dor, é justamente devido, né, ao recebimento desses sinais que tem aqui nessa polpa, tá? Então, os nervos que compõem aí a raiz do dente, ok? Show de bola, né? Então, vamos passando aí. Nós temos agora a faringe, tá, gente? A faringe é um canal comum aí, o sistema digestório e respiratório, e que apresenta aí algumas estruturas chamadas de amígdalas e adenoides, tá? Ele tem aí cerca de 12 a 13 centímetros de comprimento, e aqui vocês conseguem ver que ele, né, apresenta-se dividido em 3 partes, né? No caso aí, essa faringe. A nasofaringe, a orofaringe e a hipofaringe. Vejam, né? Aqui nós temos o nariz e aqui nós temos a boca. Então, essa faringe, ó, realmente aí, ó, está fazendo parte dos 2 sistemas, respiratório, né, e digestório, ok? Então, essa faringe, gente, no sistema digestório, ela é muito importante para evitar que o alimento entre no trato respiratório. A gente sabe, né, que aqui tem uma região de encontro do trato respiratório com o trato digestório. Então, nesse caso, a faringe apresenta aí a epiglote, tá? Então, essa epiglote, que é essa estruturazinha que está aqui, ó, ela é importante porque ela fecha o trato respiratório quando a gente engole o alimento, tá? Então, a função principal da faringe aí é evitar que o alimento passe para as vias respiratórias. Inclusive, quando algum alimento entra aqui, né, sem querer, de forma errada, a gente acaba até engasgando, e essa contração que acontece, a gente tenta expelir aí o alimento para fora, ok? A faringe também ajuda aí no processo de deglutição. Vamos ver aí a animação? Olha só, então o cara aí ele vai engolir o alimento e a gente consegue ver aí a epiglote fechando o sistema respiratório. Show, né? Então vamos seguindo. Bom, nós temos agora o esôfago. O esôfago é um tubo muscular, tá? Longo e delgado, que liga a faringe ao estômago, tá? Então, é simplesmente um canal aí, um tubo por onde o bolo alimentar, que a gente acabou de engolir, vai passar, certo? Para chegar ao estômago. Então, ele se localiza aí entre os pulmões, fica meio que centralizado, atrás do coração, e atravessa o músculo diafragma, que é um músculo importante aí do sistema respiratório. Tem cerca de 25 centímetros de comprimento, e a principal função é levar aí o bolo alimentar até o estômago. Então, muito tranquilo, tá? Vamos lá. Tem uma curiosidade aqui para vocês. Se comermos de cabeça para baixo, o alimento vai para o estômago ou para a cabeça? E aí, o que é que vocês me dizem? Deem pausa
Pensem um pouquinho. Pensou? Bora lá. Olha só, gente. O nosso esôfago, ele apresenta aí os movimentos peristálticos, tá? Que, como eu disse, né, esse esôfago, ele é um tubo muscular. Então, esse músculo, ele sofre contrações e relaxamentos, no qual serve para empurrar o alimento no sentido ao estômago, tá? Então, nesse caso, se você estiver deitado ou até de ponta cabeça, ao engolir o bolo alimentar, ele vai ser empurrado no sentido do estômago, ou seja, esse alimento ele não volta, tá? A não ser que existem casos aí, né, de pessoas que tenham refluxo, que têm algum problema aí, né, e aí pode acontecer, mas de forma natural, isso não acontece por conta dos movimentos peristálticos que vai empurrando aí esse bolo alimentar em direção ao estômago. Show? Então vamos seguir. Bom, então aí nós chegamos, claro, no estômago, né? Então nós temos aí o estômago, que é uma bolsa muscular localizada do lado esquerdo do abdômen. Então fica nessa região aqui esquerda, tá? Fica um pouco aqui mais abaixo. Bom, o estômago ele é revestido por uma mucosa protetora. Isso porque, gente, uma das funções do estômago é a produção do suco gástrico, tá? No qual vai conter aí água, ácido clorídrico, que é muito ácido, tem um pH de 2, tá? E enzimas digestivas de proteínas. Então, vejam só, devido a esse suco gástrico, que é extremamente ácido, é necessária essa mucosa protetora para evitar, né, o desgaste da parede aí desse estômago, tá? Então, essa mucosa protetora é principalmente importante para evitar o desgaste devido a esse ácido, tá? Bom, a gente sabe, né, que o nosso estômago, ele é um pouco elástico, tá? Ele tem a capacidade de armazenamento aí de até 2 litros, e aí as pessoas que têm o hábito de comer um volume maior de comida, ela normalmente tem um estômago um pouco mais distendido. Já uma pessoa que tem o hábito de comer pouco, ela tem um estômago um pouquinho menor, tá? É normal, isso acontece. Bom, duas estruturas importantes aí que nós temos no estômago para evitar que a comida ela passe direto por essa estrutura, ou então que volte, tá, para o esôfago. Nós temos aí a porção inicial, que é a cárdia, tá, então funciona aqui como meio que uma válvula que não permite mais que o alimento volte para o esôfago, a não ser nos casos de pessoas aí que tenham refluxo, tá, e nós temos aqui na porção final o piloro que se liga aí ao duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, tá, então esse piloro também é como se fosse uma válvula que não permite que o alimento saia de vez aqui, passe direto pelo estômago, ok? Então, essa é a estrutura geral do nosso estômago. Como eu já disse, né, a principal função aí é a produção do suco gástrico, que tem aí a água, ácido clorídrico, que é inclusive importante para matar os micro-organismos que chegam aí nesse estômago, e nesse estômago aí tem enzimas digestivas de proteínas. Gente, no estômago ocorre o segundo, né, a segunda etapa da digestão química, ok? Ocorre aí a digestão de proteínas. Nós vimos a primeira etapa na boca com a digestão de carboidratos. Show? Bom, também nós vemos aí a função de armazenamento, de absorção de algumas substâncias. Tranquilo? Bom, a principal, né, aí que nós vimos foi essa produção do suco gástrico, né, e essa ação aí digestiva de proteínas. Veja o alimento chegando aqui, gente, ó. Então, ó, o alimento chegou no estômago, começa a ocorrer aí o processo de digestão. Veja que vai mudar a coloração desse alimento, olha só. Então, significa que já ocorreu alterações químicas aí nesse alimento. Observe, ó, a cardia fechado, certo? Ó, quando vem o alimento, ela abre, o alimento entra e ela fecha de novo, ok? Da mesma forma que o piloro está fechado, olha só. Daqui a pouco ele vai abrir, o alimento, ó, abriu, o alimento saiu, e ele fecha de novo, ok? Gente, vejam que também há um movimento aqui, ó, na musculatura desse estômago. É isso mesmo, o estômago também tem movimentos peristálticos, assim como o esôfago, show? Vamos seguindo, então. Bom, agora a gente chega aí, então, ao intestino delgado. O intestino delgado é um tubo, gente, muscular, tá? Localizado aí na cavidade abdominal, certo? Ele tem cerca de 6 metros de comprimento, então é bastante grande, né? Comprido, no caso. E tem 3 centímetros de diâmetro. Então, veja que o nosso intestino delgado, ele tem 3 porções. A porção inicial, que está ligada aí ao nosso estômago, e é chamada de duodeno. A porção intermediária, que é a maior área, né,
que é chamada de jejum, e a porção final, que está ligada aqui ao intestino grosso, e é chamada de íleo, tá, gente? Então, nós temos aí essas 3 porções do intestino delgado, tá? Quais são as funções? Produzir o suco entérico, é a principal delas, tá? O suco entérico aí, ele vai conter enzimas digestivas de carboidratos, proteínas, lipídios, ou seja, né, aqui também ocorre a digestão química, é a terceira etapa da digestão química, que no caso aí tem a digestão dos 3 principais grupos alimentares, tá, de nutrientes, que no caso é dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios, que são as gorduras. Show? Bom, nesse intestino delgado, nós temos aí a absorção de 90% dos nutrientes, ou seja, gente, além de ter digestão aí, nós temos a absorção dos nutrientes. Então, na verdade, é uma das principais funções do intestino delgado. 90% da absorção de nutrientes. Show de bola, né? Vamos seguindo aí. Olha só, uma outra característica importante que está relacionada aí a essa absorção dos nutrientes é a presença de vilosidades e microvilosidades na parede desse intestino delgado. O que são isso, professor? Professor, olha só, aqui nós temos o tubo, né, muscular desse intestino, e veja, ó, as vilosidades são essas dobras, essas invaginações que ocorrem aí nessa parede, que é para aumentar a superfície de contato, né, dessa parede, desse intestino delgado com os alimentos, com os nutrientes, e aí ocorreu a maior absorção desses nutrientes, tá bom? Nessas vilosidades aí, nós temos, né, essas dobras um pouco maiores, e nessas próprias dobras, temos dobras ainda menores, que são chamadas de microvilosidades, tá? Então, essas dobras, né, essas vilosidades e microvilosidades servem para aumentar a superfície de contato e, consequentemente, aumentar a absorção dos nutrientes. Vejam que aqui nós temos a absorção de 90% dos nutrientes. Show? Então, vamos seguir. E aí nós chegamos, então, ao intestino grosso, tá? Até aqui nós vimos, né, a passagem do alimento aí por alguns órgãos, nós vimos a digestão dos nutrientes e vimos também a absorção desses nutrientes. Vejam só, aqui nós chegamos, então, no intestino grosso. Nele, ele, na verdade, né, é um tubo muscular também, só que com parede mais grossa, mais espessa que a do intestino delgado, tá? Então, aqui nós temos esse intestino grosso. Ele é dividido em 4 regiões, gente. O seco, que é essa porção inicial aqui, tá? Nós temos aí o cólon, certo? O cólon que se divide em 4. O cólon ascendente, que está na posição vertical, subindo. Nós temos o cólon transverso, que está na transversal, aí na horizontal. Nós temos o cólon descendente, que está também na vertical, só que de forma descendente, ou seja, para baixo. E nós temos aí o cólon sigmoide, que é essa pequena porção aqui, certo? Muito importante a gente já falar dela. Depois nós temos o reto, tá? Essa região. E, por fim, nós temos, então, o ânus, que é a porção final aí desse sistema digestório, tá? Vejam, gente, esse intestino grosso, ele mede aí cerca de 6,5 centímetros de diâmetro e 1,5 metro aí de comprimento, tá? Quais são as principais funções do intestino grosso, professor? Reabsorção de água e sais minerais, tá? Então, né, nesse intestino grosso ocorre a absorção de água, né, dos restos dos alimentos ali que a gente ingeriu. Então, depois que esse alimento passou por todo o trato digestório, né, ocorreu digestão química, digestão física, né, e a absorção dos nutrientes, os restos vão ser eliminados aí através das fezes, não é isso? Então, antes que isso seja eliminado, o corpo, ele aproveita da água que tem ali naquele resto de alimento, que o corpo não é besta, né? Então, ele faz aí essa absorção de água e também de sais minerais. Essa absorção, gente, ocorre nessa região aqui chamada de cólon sigmoide, tá? Que fica antes do reto, ok? Então, presta bem atenção. O cólon sigmoide aí é o que tem a função aí de absorver essa água. Show? Beleza. Então, depois que o alimento já passou por aqui, ele vem aqui para o reto, né? Que dá o sinal que a gente precisa ir ao banheiro, né? Fazer cocô e liberar as fezes, que são os resíduos aí dessa digestão. Então, a gente vai ao banheiro, vai lá e libera o que o nosso corpo não
absorveu, não digeriu. Show? Beleza. Nesse intestino grosso também ocorre, gente, a síntese de vitamina K e B12. E ocorre, claro, a formação aí do bolo fecal, que resulta nas fezes, tá? Curiosidade, olha só, quanto mais tempo se demora para liberar as fezes, mais elas endurecem. Por quê? E aí, vocês sabem me dizer? Vamos lá, gente. Dá uma pausa aí, pensa um pouquinho. Pensou? Vou falar agora. Vejam, gente, olha só. Depois que o alimento passa aqui pelo colo, ou seja, ocorreu a absorção de água, né? Ele vai para o nosso reto e dá o sinal, ó, você precisa ir ao banheiro liberar as fezes. Mas aí você está num ambiente inapropriado, numa reunião, está dando aula, né? Ou está assistindo aula e você, ou então você está com preguiça de ir ao banheiro. Então o que é que você faz? Você dá uma prendidazinha ali, né? E esse bolo fecal que estava aqui no reto, o que é que acontece? Ele volta, gente, aqui, ó, para o colo. Quando esse alimento chega aqui de novo, o que é que o cólon faz? Ele absorve água de novo. Então, esse alimento vai perder mais água, ou seja, ele vai ficar um pouco mais seco, mais endurecido. É isso que acontece. Tranquilo? Então, deu aquela vontade, vai logo, que é melhor. Show? Vamos seguindo aí. Bom, e aí a gente chega, então, nos órgãos, né, nas estruturas anexas aí de todo esse sistema digestório. Vamos lá. Primeiro vamos falar aí do pâncreas. O pâncreas é uma glândula, tá? Uma glândula mista, ou seja, ela tem produções aí exócrinas e endócrinas, tá? E possui aí cerca de 15 centímetros de comprimento. Aqui nós temos o pâncreas, ó, gente. Bom, quais são as principais funções do pâncreas? A secreção exócrina do suco pancreático, tá? No duodeno. Então, ocorre aqui a produção do suco pancreático, que contém água e enzimas digestivas de proteínas, carboidratos, triglicerídeos e ácidos nucleicos, tá? Então, ocorre essa produção aqui do suco pancreático, e através do ducto pancreático, esses materiais, né, esse suco pancreático, ele é liberado aí no intestino delgado. Show, gente? Nessa porção aí do duodeno. Fechado? Nós temos também aí, pela função do pâncreas, tá? O controle da liberação da bile dentro do duodeno. Nós veremos aí no próximo, eu vou falar já aqui. Nós veremos aí no fígado a produção da bile, tá? É uma das principais funções do fígado para o sistema digestório, tá, gente? É a produção aí da bile. Então, nesse caso, a bile, né, é produzida aqui no fígado. Essa bile, ela é armazenada aí na vesícula biliar, como o nome está falando, e depois, né, por esse canal aqui, o ducto coledoco, né, essa bile, ela vai ser liberada aqui no duodeno. Mas o controle do quanto de bile é liberada aqui nesse duodeno, nesse intestino delgado, é feito aí pelo pâncreas, tá? Então, o pâncreas, ele controla aí a liberação da bile, ok? E também, né, o pâncreas tem a função aí endócrina de produção de insulina e de glucágon, tá? Então, ele vai secretar aí essa insulina e esse glucágon, que são hormônios, na nossa corrente sanguínea. Fechado? Então, essa é a função do pâncreas. Bom, eu também acabei falando aí aqui, né, na imagem anterior, um pouquinho da função do fígado, que também é uma estrutura anexa aí do nosso sistema digestório, né? Então, a produção da bile é uma das funções. Também esse fígado tem função aí no armazenamento de ferro e vitaminas. Inclusive, quando a gente está com deficiência de ferro, né, o médico, a doutora, eles recomendam aí que a gente coma fígado, né, que é rico em ferro, ok? O fígado também tem função aí da realização da glicogênese, que é a síntese do glicogênio, a nossa reserva energética. Também tem função aí na glicogenólise, que é a quebra do glicogênio numa necessidade energética, e também a gliconeogênese, que é a produção do glicogênio sem carboidratos, tá? Sem ser a partir de carboidratos. Nós temos também metabolização de gorduras, tá? Dos lipídios, síntese de algumas proteínas plasmáticas, desintoxicação do organismo. O fígado, gente, ele desintoxica o corpo, ele elimina algumas toxinas ali que são produzidas nesses processos metabólicos do corpo, e ele também realiza a hemocaterese, que é a eliminação de hemácias, de células sanguíneas já envelhecidas, que já perderam a sua função.
Show? O nosso fígado, ele é muito top, né? Ele realiza um monte de funções aí. O meu professor, inclusive, da universidade, né? Ele, ele costumava dizer que para ele o fígado ele era o órgão mais top do nosso corpo, tá? Inclusive melhor que o coração, segundo ele. Vamos seguindo aí. A vesícula biliar eu já falei para vocês, né? Ela tem aí a função do armazenamento, secreção da bile lá no duodeno, né? No intestino delgado. Então ela fica aqui, ó, certo? Sendo que quem controla aí, né, a liberação da bile é o pâncreas. Show? Professor, e o que é a bile? Qual a função da bile? A bile, né, é um líquido aí que exerce ação emulsificante, tá? Que vai ajudar aí no processo de digestão das gorduras, bem como ajudar no processo de absorção dos produtos aí da digestão dessas gorduras, tá bom? Então, a bile é muito importante aí no processo digestivo das gorduras. Show? Bom, então, essas foram aí as estruturas, né, do nosso sistema digestório. Vamos falar aqui um pouquinho das enzimas, né, que eu falei, né, que as enzimas são muito importantes aí no processo de digestão química. Vocês já sabem, né, enzimas são proteínas, e claro, se são enzimas importantes no sistema digestório, elas vão sendo produzidas aí ao longo desse sistema digestivo, tá? A função das enzimas é quebrar, como eu já disse inicialmente lá, as ligações químicas entre as moléculas constituintes dos alimentos. Gente, vocês com certeza já sabem, já falei isso para vocês, que as enzimas elas são altamente específicas, tá? É como o sistema chave-fechadura, né? Muito específico. Uma chave só abre determinada fechadura. Então, da mesma forma, nós vamos ter enzimas que só quebram determinadas moléculas, determinadas substâncias. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês da sacarase, que é a enzima que quebra sacarose, ok? Então, nesse caso aqui, gente, nós temos a sacarose, que seria aqui a nossa molécula complexa, encontrada aí no açúcar de cozinha, por exemplo, e para o nosso corpo absorver, o que é que acontece? Essa enzima vai lá e quebra essa molécula de sacarose em moléculas mais simples, tá? Então, no caso aqui, ó, ela vai quebrar a ligação glicosídica que ocorre aí entre uma glicose e uma frutose, e aí, no caso, nós temos aí, no final, né, duas moléculas mais simples, no qual o nosso corpo, então, é capaz de absorver com maior facilidade. Show de bola, né? Bom, né, nesse trato digestório, nós vamos ter um conjunto de enzimas específicas, como eu falei, para carboidratos, para lipídios, e para proteínas, tá? Então, a gente viu que os carboidratos, eles começam a ser digeridos na nossa boca, então nós temos aí a ação da ptialina, ou amilase salivar, né? Então, ela vai quebrar amido em maltose. Depois, nós temos lá no suco gástrico, no nosso estômago, a pepsina, que vai quebrar proteínas em peptídeos, e nós vamos ter lipases, que vai quebrar aí gorduras em glicerol e ácidos graxos. Show? Nós vamos ter também, né, essas mesmas enzimas aqui no suco entérico, que é liberado aqui no intestino delgado, e nós vamos ter também aí no suco pancreático, tá, produzido pelo pâncreas, também tripsina e quimiotripsina, que são enzimas proteicas, tá, quebram proteínas em peptídeos. Nós vamos ter aí o amido quebrado em maltose pela amilase, tá, mesma coisa daqui, e nós vamos ter também aí lipases quebrando gorduras em glicerol e ácidos graxos, né, nesse suco pancreático. Show de bola, né, gente? Vamos seguindo. Aqui é só uma tabelinha, dê uma pausa e confiram de novo aí mais algumas enzimas. Show? Gente, no nosso sistema digestório, nós também temos aí a ação de alguns hormônios importantes que são produzidos aí nesses órgãos, tá? Então, vamos falar de 4 deles. Primeiro, aí nós vamos falar da gastrina, tá? Então, a gastrina, número 1, cadê? Ela é produzida aqui, ó, no nosso estômago, e ela tem ação no próprio estômago. Ela estimula a produção do suco gástrico, tá? Depois nós temos aí a secretina, que é o número 2. Olha só, a secretina ela é produzida aqui no nosso duodeno, nosso intestino delgado, e ela tem ação no pâncreas, tá? Ela vai estimular a liberação de bicarbonato, tá? Que vai tornar, então, o meio menos ácido. Show? Depois nós temos a colecistoquinina, número 3, que ela é produzida também no nosso intestino delgado, e ela vai ter ação aí no nosso pâncreas, e ela também vai ter ação aqui, ó, produzida no nosso intestino delgado, vai ter ação também na nossa vesícula biliar.
Na vesícula, ela estimula a liberação da bile, e no pâncreas, ela estimula a liberação de enzimas, tá? E, por fim, nós temos aí a enterogastrona, tá? Aqui em 5, olha, ela é produzida também no nosso intestino delgado e vai ter ação no nosso estômago. Ela inibe o peristaltismo estomacal, ou seja, ela inibe, né, aquela contração, aquele movimento do nosso estômago pelos movimentos peristálticos. Show? O professor ficou confuso aqui, muita coisa. Volta um pouquinho, assiste de novo, que eu tenho certeza que dá certo. Não deixa de fazer anotações, gente. Isso é fundamental para o entendimento de vocês. Tranquilo? Bom, gente, conforme o alimento ele vai sendo passado aí pelo nosso trato digestório, ele vai recebendo nomes diferentes, tá? Então, veja só, quando nós ingerimos um alimento, por exemplo, o pão, né? Então, ao ingerir esse pão, e ele se misturar com a nossa saliva, ele passa a receber um outro nome, que é o bolo alimentar, certo? Depois que esse pão sai da nossa boca e vai em direção ao nosso estômago, e chega lá no estômago, ele se mistura com o nosso suco gástrico, ele passa a ser chamado de quimo, tá? Depois que esse quimo sai do nosso estômago e passa lá para o intestino delgado, ele vai receber, e ele vai se misturar aí com o suco pancreático, com o suco entérico e com a bile, não é isso? Então, o que é que acontece? Ele vai ser chamado agora de quilo. Quando esse quilo sai do intestino delgado, passa lá pelo sistema, passa lá pelo intestino grosso, ele vai ser chamado, então, de bolo fecal, tá? Que vai resultar lá nas fezes. Show de bola? Tranquilo, né? Bom, o alimento passou por todo esse processo aí de digestão física, digestão química, o que é que acontece agora, né? Vai ocorrer a absorção dos nutrientes que resulta na nutrição do nosso corpo, né? Então, esses nutrientes, sendo absorvidos, eles vão fazer parte aí do nosso patrimônio celular, bem como, né, do nosso corpo como um todo aí, participando de várias funções. Show? Né? Então, nós obtemos esses nutrientes, claro, através da alimentação, como já ficou bem claro para vocês. Então, nós vamos ter, né, em todos os grupos alimentícios aí, esses nutrientes. Fechado? Bom, resumindo tudo, professor, pelo amor de Deus, é muita informação. Cara, fala aí rapidamente o que é que aconteceu aqui hoje. Olha só, primeiro, a gente ingere o alimento, tá? Então, no caso aqui, essa baleia ingere aí o crio, que é o principal alimento para ela. Depois disso, ocorre aí a digestão física, que quebra ali, né, o alimento em partículas menores, e aí depois tem a ação da digestão química, né, que vai quebrar as moléculas complexas que tem ali naquele alimento em moléculas mais simples. Depois que quebrou, né, que a gente tem essas moléculas simples, ocorre, então, a absorção desses nutrientes, que vão ser espalhados aí por todo o nosso corpo, né, beleza? E, por fim, a gente elimina aí os resíduos através das fezes. Então, aquilo que não foi digerido, aquilo que não é importante para o nosso corpo, é eliminado. Show de bola? Então, até mais. Grande abraço aqui do professor Lucas.